Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Eu pertenço ao motoclube e eu não tenho uma religião definida. E a gente fazia distribuição de alimento à noite, sopa e tudo mais. As poucas vezes que eu fui, eu me sentia muito mal depois. Ficava doente, as coisas desandavam, a concentração e tal. E aí eu desisti de ir. O que acontecia, assim? Eu trazia um obsessor junto comigo, que conseguia me convencer, olha, não vai fazer o bem. É que agora eu estou juntando as coisas com o que vocês estão falando, né? São várias possibilidades, porque ainda tem uma possibilidade bem humana. Lidar com a dor do outro é muito difícil e causa também repercussão na gente. E aí a pessoa não se sente confortável. Tem um lado humano também. Deixa eu só complementar uma coisa do Mancini, é que o Mancini ele passou por uma EQM já. Ah, uma experiência quase morte. Então ele é um pouco diferente aí, ele é um pouco mais sensível. Mas só vamos resumir a história que o Mancini contou, então, rapidinho, porque não sei se todo mundo conseguiu ouvir, não é? Não sei. Ele contou que ele tem um grupo de motoclube, que ele ia lá servir comida para as pessoas necessitadas na madrugada e à noite. E sempre que ele ia, apesar dele ir fazer o bem, ele se sentia absolutamente mal. Ficava doente, vomitava, tinha dor de cabeça e por aí vai. E aí a pergunta dele, ele estava associando a isso. Então ele acha que talvez tinha algum obsessor que... Até pode ser, mas pode ser o lado humano também. Por exemplo, imagina um médico, tá, recém-formado. Ele vai lá para a África, para um daqueles assentamentos lá. Até o hospital. As pessoas... da plantão. Não, mas eu tô pegando uma coisa mais drástica. Mesmo, ele vai até lá, ele volta impactado com aquilo e fala, não sei se isso aí é para mim. Porque é esta possibilidade. Agora, a outra que ele aventou também é possível. Fora o lance das energias. Você está lidando com moradores de rua numa carência enorme, não estão conseguindo tomar um banho. Você perde energia também, nem percebe. Vários deles revoltados, você perde energia. Então tem uma série de coisas. O que protegeria no caso? Tá? A pessoa, antes de ir, fazer uma meditação ou se cercar de luz ou uma prece para ela ir revestida de uma energia que a torne impermeável ou conhecimento direto, né? E na volta, se ela puder, sentar, tomar um banho, agradecer o alto e fazer novamente, porque aí corta qualquer conexão que tiver, porque não é fácil lidar com a dor do mundo. E um detalhe, tá cheio de gente que não segue nenhuma religião, nem nenhum caminho espiritual, fazendo bem no mundo. Por exemplo, um grupo de motoqueiros, tá ali fazendo assistência no meio da madrugada. Isso é muito legal. Deixa eu contar uma coisa que quando eu falei isso um dia lá no meu programa da rádio, que o Zé escutou durante anos. O Zé é fã, eu tô lá desde 1999, mais de 20 anos. O Saulo já esteve lá. Quando eu contei isso, deu uma repercussão. Porque é o seguinte, outrora na Europa, aonde ficavam os cemitérios? Atrás da igreja. Como a igreja era considerada terreno santo, campo santo, tudo que estava dentro do perímetro dela era campo santo. Com o aumento da população, os cemitérios se espalhando para a área urbana, então ficou essa história de que o cemitério seria campo santo, coisa que era naquele contexto e hoje não mais. O cemitério está espalhado em outros lugares que não estão dentro de um perímetro de um templo de nenhuma religião. Tá. Então, eu falei, mas e algumas religiões podem trabalhar a energia do cemitério como campo santo, como algumas linhas afro, e com coisa positiva, usando energia, da saudade, uma série de coisas. Pois bem, eu pergunto para vocês, se eu chamar um cemitério de Campo Santo, onde estão os restos mortais, com respeito ali, colocados por seus familiares, é a referência que eles têm. Se eu chamar o cemitério de Campo Santo, ok. Mas eu pergunto, um grupo de materialistas na noite distribuindo sopa quente e cobertor nesses dias frios, esse grupo forma um campo energético em ação. Eu te pergunto, aonde está o Campo Santo? Num grupo de pessoas vivas fazendo bem ou num grupo de cadáveres mortos que não agem para nada? Aonde é o Campo Santo? Um lugar estático ou a caridade em ação, o bem sendo feito?
muito. Então, tem muito materialista com a aura mais santa do que muito espiritualista. É importante eu, como espiritualista, falar isso. Para deixar claro, nós não estamos falando de doutrina e nem de nada. O importante é a atitude da pessoa. O mundo tem muita gente complicada, mas o mundo tem muita gente boa que às vezes a gente não nota, porque o olhar da gente se tornou muito negativo devido a tantas coisas ruins, mas está cheio de gente boa fazendo coisa boa também. É importante assinalar isso, cara. Vou ter mais um relato esquisito aqui. Vou dar. É que é o seguinte, eu fui outro dia, o Vagnão, né, que a gente montou esse projeto junto, ele foi diagnosticado com câncer há alguns meses atrás, né? Aí eu fui visitá-lo lá no Hospital do Câncer, que ele começou a fazer a quimioterapia e tal, tudo bem. Beleza, fui lá, visitei, fiquei algumas horas lá com ele, passei algum tempo lá no próprio hospital, lá sentado lá no corredor, enquanto não subia, não sei o que, tudo bem, beleza. No dia seguinte, e aí é um mistério, eu, inclusive até liguei pro Rabino, na verdade fui me encontrar com o Rabino para falar sobre isso daí, com o nosso Rabino, que é o Ravissani. A minha cabeça, aqui em cima, aqui ó, bem aqui, apareceu uma mancha vermelha. Ativação. Uma mancha vermelha aqui, ó. E começou a arder. Eu não tava conseguindo dormir de encostar a cabeça no travesseiro. No dia seguinte. Aí, eu raspei a cabeça e comecei a passar uns creme hidratante na cabeça aqui. Você acredita? No carinho no chakra. Aí eu fui falar com o Rabino, né? Com o nosso Rabino lá. Eu expliquei, eu falei, pô, porque é bem na onde eu boto o kippah aqui, sim. Não é? Aí beleza, aí só que daí a gente conversou tal, e não sei o que. Aí raspei a cabeça pro fio não ficar puxando, ele tava passando uns creme lá. Fui no dermatologista. O dermatologista olhou e falou, é estranho, não parece nada com o que a gente conhece, não, né? Não é uma seborreia, não é uma coisa, mas assim, realmente virou uma manchona vermelha na cabeça. E aí, depois mais ou menos de uma semana e meia passou, e não voltou mais. Então, aí eu joguei... Vamos lá, Saulo. Existem várias reações energéticas, por exemplo, pra você ter ideia... Provavelmente aconteceu alguma abertura enquanto você estava ali, algum processo principalmente por ter sido um chakra da cabeça, algum processo de acesso espiritual muito forte entre você e algo ali dentro. Para poder até ajudar você provavelmente foi foco através de você. Por que eles usam a gente? Porque o intermédio próximo eles são muito sutis, os mentores, às vezes. Eles precisam de uma foco equilibrado. Uma energia mais próxima da pessoa. Equilibrada, quer dizer, você estava em estado de equilíbrio e você foi foco, a fonte, passou por você para doar para aquelas pessoas. Também acontece de outras formas esse tipo de situação. Eu já fiz uma certa vez trabalho de frontal, e o tempo é mais ou menos isso, que eu fiquei com essa área aqui avermelhada por uma semana e pouco. Aconteceu também, comigo forte. também. Então, e não só isso, outras áreas, outros chakras podem ter isso também. Só por trabalhar as energias, mas se um mentor usou você, os mentores, como fonte para transmissão de energia, se foi só uma ligação ali, você pode ter sofrido isso, né? Você estava no hospital, fez amparo. Nem percebeu. Outra coisa, para corroborar. É algo bom, é isso? É algo bom. Parece positivo. É o seguinte, tá. Tem um chakra aqui no meio da cabeça, no meio do alto, que é o chakra coronário, em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Acontece que cada chakra grande tem chakras menores em torno, como satélites, por exemplo, chakra da palma da mão. Tem chakras nas pontas dos dedos que são satélites desse. Então, o frontal tem nas têmporas, o chakra coronário tem nos lados da cabeça e tem um chakra aqui, ó, aqui está o chakra coronário. Tem um subchakra dele aqui, ó, que é exatamente nesse ponto que coloca o kippah, que os hindus chamam de chakra bindu, chakra do ponto, que é um secundário do coronário. Durante anos, quando eu era jovem, Saulo, eu senti essa área ativar e eu falei, meu Deus, meu chakra coronário tá torto. Até eu descobri que havia um chakra secundário aqui. E é muito acessado. E outro detalhe, esse chakra, quando a energia sobe da base da coluna, naqueles processos de despertar da Kundalini, quando ela sobe, muitas vezes ela não vem em linha reta aqui, ela vem até aqui e depois faz isso para cá. Isso significa aquela serpente naja com a cabeça assim, que você via nas imagens egípcias. Chama fogo serpentino. O fogo serpentino, às vezes vem aqui. E uma das características é a queimação.
ou de escamação da pele. Como você estava num lugar onde tinha uma pessoa doente, alguém espiritualmente devia ter invisível muitas. pode ter tocado embaixo, feito a energia subir e sair na direção da pessoa sem você perceber. E aí ficou este efeito. Provavelmente foi doação. A outra coisa também, como você estava conversando com o Rabino, eu tenho amigos rabinos também, que a gente troca várias ideias. O Rabino Misrael ali de Suzano é grande amigo meu. O que acontece? Às vezes espíritos criam energeticamente formas mentais, formas de pensamento e conectam num dos chakras ou numa das regiões para facilitar essa integração. Eu estou especulando, imagina que eu fosse um desses mentores, o Saulo é o Alê, e ali no ambiente, para ajudar a pessoa doente, eu criei uma massinha de energia e modulei como um kippah energético. Cheguei e coloquei aqui, como o que se deve fosse... existir muito. Encaixei isso aqui para daqui a energia fluir para a pessoa doente. Isso acontece em outros lugares. Por exemplo, na Messiânica, no Jorei Center, eles usam o oricari. Eu ia na Messiânica. Exatamente. O Jorei. Vários O Jorei é passagem de energia. Os hindus, eles muitas vezes usavam o cristalzinho. Então, instrumentos são utilizados e provavelmente existe um lado interessantíssimo. A gente está especulando, eu estou colocando isso aí, não estou Claro, dizendo que seja, estou aproveitando a oportunidade, porque... Acontece, pessoas que mexem muito com a energia das mãos, às vezes, quando elas chegam perto de uma pessoa que está necessitada, imediatamente a mão delas esquenta sem ela fazer Ou nada. às vezes ficam avermelhadas, justamente por... deve ter alguma coisa ativa já naturalmente no sistema energético dela, que ela tem a alta sensibilidade, ela sente que a pessoa está necessitada. Às vezes, eu conheço pessoas que são reikianas ou tal, que a mão dela esquenta na mesma hora, a pessoa não percebe, ela começa a doar energia sem que a pessoa perceba. Ela dá um reiki na pessoa, reiki pix, você pode mandar para qualquer pessoa. Inclusive, eu tenho como sugestão de uma outra vez, que vocês me convidem para vir, com o Saulo junto, é mais legal, ou sem eu e ele, ou ele sem eu, vai ser sempre alguma coisa legal. Wagner, eu não venho. A gente pode falar de bioenergia e chakras, que aí a gente fala 2 horas só sobre esse lance da energia, que é um dos temas mais bacanas que tem para estudar. E dá para usar o contrário também, pensando. Pode vir um obsessor, Sim. Porque ali no caso talvez seja uma... Aí alguém pode se conectar com a sua cabeça. Pode. Isso aí também é muito falado na área de desobsessão, na área de apometria, que é o seguinte, uma entidade do mal cria energeticamente uma massa de energia, ele modula uma massa de energia e cria uma forma mental e injeta nela, formando um objeto energético plasmado na plasticidade do plano astral. Um objeto pequenininho. Ele vem e coloca esse objeto, essa coisinha pequenininha que o pessoal chama de chip, esse artefato do mal, num dos chakras ou numa região para causar um bloqueio espiritual. É claro que isto não ocorre aleatoriamente. Tipo, uma entidade vai chegar e vai, deixa eu botar o negócio no alê. Não. É quando já há obsessão crônica, a entidade já tem acesso, já conhece a energia da pessoa, já está frequentador, aí ele acaba, em vez de ele ficar espacialmente ali, ele coloca um negocinho aqui, esse negocinho cria um campo energético em volta, o Saulo fica pensando besteira o dia inteiro, o obsessor vem à noite, só recolhe aquilo, leva embora e deixa para vir amanhã. Ele não precisa ficar junto. Então, isto acontece, vocês vão encontrar muitos relatos disso, desde a área ufológica, né, que isso aí já seria um outro aspecto, até a área espiritual, de artefatos inseridos na aura. O lance é que a energia não é boa ou ruim, depende do uso. A eletricidade... está aqui acendendo as lâmpadas para gente, mas eu posso pegar um cabo de 220 volts e eletrocutar o alê com a mesma eletricidade. A energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Um mentor espiritual trabalha energeticamente com ideias sutis e só projeta coisa legal. Um espírito atrapalhado, cheio de ideia negativa, ele vai trabalhar as energias de forma negativa e destrutiva em relação ao próximo. Energia não é boa ou ruim, depende de como se aplica. Por isso que se falava ao longo dos séculos que às vezes um estudante espiritual dentro de um templo de outrora, notadamente no Oriente, desviava para o lado escuro da força, o lado trevoso, e ele, que era um curador, ou curadora, se voltava agora contra o próprio templo e a humanidade, fazendo o contrário. O Star Wars, o lado escuro da força. Vamos chamar o lado trevoso, o lado do ego. Muitos desses magos trevosos, do lado de lá principalmente,
quem eles eram? Estudantes espirituais que se perverteram. Olha o que chocante é isso. Ninguém nasceu mago trevoso ou se formou numa universidade das trevas. São pessoas que trabalhavam pelo bem, pela luz e que um dia se corromperam e agora fazem o contrário. Anakin Skywalker. Exato, é incrível quando você fala isso. O cara não surgiu daquele jeito, ele foi se tornando de alguma forma. Então, há esse histórico no Oriente e no Ocidente desde priscas eras. E isso vigora no plano extrafísico e tem gente encarnada a ler que pode estar passando esse processo aqui e agora. Alguém que ajudava e se voltou contra e está encarnado e faz uma magia pesada contra alguém. Se liga com uma gangue extrafísica para prejudicar alguém. Isso tudo existe. Então, qual é o lance? Sintonia. Semelhante atrai semelhante. É bom a gente se ligar com ideais superiores e ideias melhores, porque sozinho a gente não dá conta. Dentro da gente é uma complicação. Se a gente somar, na última semana, quanta tranqueira a gente pensou? Quantas? Um monte, para mim e para vocês. Soma isso ao longo da vida, Saulo, vai dar alguém complicado na hora da passagem final. A média que conta, né? Sozinho a gente não consegue, nós somos muito de altos e baixos. Então é legal a gente ter maiores no infinito que podem projetar inspiração, não pode viver por nós, mas pode projetar boas ideias, melhorar nossa energia, dependendo do que a gente está buscando. Mesmo com defeito, buscando alguma coisa melhor, eu garanto a vocês que o céu abre portas para aquilo melhorar. Foi por isso que Jesus fala, bate que a porta se abre. Esse bater não é chegar lá e bater, é a atitude mudando. Cada atitude sadia é uma batida na porta do alto. A correspondência disso vem, mas as pessoas não têm confiança nisso. Elas conseguem confiar mais num pensamento negativo dela do que numa ideia luminosa, porque elas estão mais acostumadas com o negativo. É questão de hábito, cara. Quando você começa a estudar qualquer conteúdo espiritual, em qualquer linha que for, voltada para a luz, para o bem, isso vai despertar horizontes para pensar em algo melhor. Isto muda muita coisa. Você pega alguém que está caminhando no mundo sem qualquer idealismo para alguma coisa, ela vai ficar perdida só nela própria. O ser humano tem potencial, mas sozinho ele se embanana muito. Quando você se abre para algo maior, não é que você vai deixar de ser você ou vai ficar só em função daquilo. É que o que vem de lá melhora você no que você está pensando. E isso melhora você por dentro. O resultado é um transbordamento de alguma coisa melhor. E isso não tem nada a ver com a religião X ou Y, mas com a pessoa, o caráter dela. Como eu falei, pode ter um materialista com mais espiritualidade que ele não acredita do que o outro estudante espiritual que acredita em tudo e está num poço de miséria por dentro, cara. Só para falar que é espiritualista. Exato, é isso, né? Infelizmente. É o que acontece. Falando da vida após a morte, Wagner Borges, pode confiar que ele aqui